E aí, meus caros, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos responder uma dúvida de um seguidor que nos enviou uma pergunta muito interessante e pertinente e que, como sempre fazemos, iremos partir desta questão para poder traçar um pouco melhor um horizonte do que é a obra filosófica do filósofo Olavo de Carvalho, além do que o que seria o curso online de filosofia. Vejam, muitas das vezes é comum e recorrente os ditos alunos, essa imbecilidade coletiva da direita, sempre se referir ao COF como um tipo de curso indiscriminadamente que todos podem entrar, todos podem fazer, todos têm de estar ali para poder melhorar seu casamento, sua vida familiar, ser uma pessoa serena e mais madura, entender melhor as forças do caos político presente. E vemos que não é bem assim que se dá o curso online de filosofia, certo? Muito menos a obra filosófica de Olavo de Carvalho, que não se resume, muito pelo contrário, a trilogia de 94, 5 e 6, certo? Então, é uma pergunta muito interessante que nos permite ir além da própria questão colocada pelo seguidor, de modo que possamos entender aqui o que é o curso online de filosofia, qual o real sentido da frase que Olavo sempre dizia aos seus alunos, que era necessário ver um filósofo vivo diante do seu próprio aluno, um filósofo filosofando diante de seu aluno, e também trabalharmos um pouco uma explicação de como é o COF. Embora já tenhamos feito um pouco essa questão, ela fica um pouco mais resumida, ela se perde um pouco nas sequências de history. Então sempre é interessante fazer uma abordagem mais apresentativa de uma forma de vídeo, uma análise da questão. Mas sempre lembrando que essas análises de YouTube, elas muito pelo contrário, elas não esgotam o assunto, elas são apenas uma introdução para que vocês possam tem uma breve apresentação, um breve resumo de uma análise que ela só pode ser feita, como sempre colocamos, em escrito, ok? Então, como a nossa proposta aqui sempre será artigos, produções, e como são demasiados assuntos a serem trabalhados, produzidos, fica um pouco complicado sempre estar tentando elaborar isso em artigo, para que vocês não fiquem sem uma explicação, sem uma apresentação dessas questões que vocês têm, até porque o Olavo mesmo entendia isso. Vejam que as perguntas que o Olavo respondiam dentro do COF era nesse sentido dele entender que o aluno tinha uma dúvida existencial profunda, então aquilo tinha que ser tratado com a seriedade, embora muitas das vezes as questões que os alunos perguntavam eram coisas totalmente alheias ao assunto, ou que não tivessem tanta importância, mas ele entendia que para o aluno aquilo tinha importância, então aquilo deveria ser devidamente respondido. Claro, nós não somos professores, não temos alunos, sempre que fazemos questões de frisar isso, somos pesquisadores, somos estudiosos, certo? Então, não estamos de maneira alguma aqui colocando vocês no patamar de aluno e o próprio jornal no patamar de professor. Longe disso. Mas, como são questões que vocês nos apresentam, colocam diante de uma produção nossa, achamos por bem tratar esses vídeos sempre como uma breve introdução e apresentação, até mesmo para incitar um tipo de curiosidade, para que vocês próprios façam as pesquisas necessárias para poder compreender aquilo que o Olavo chamava de mapa da ignorância, né? Ou seja, aquilo que eu preciso saber para compreender aquilo que eu já sei. Então, posto isso, vamos tratar aqui a pergunta do seguidor, certo? Da maneira mais séria possível, de modo a entender o que é a obra filosófica de Olavo e o que é o curso online de filosofia. Ele nos coloca aqui uma questão de que ele já viu 4 aulas de COF, certo? Ele viu 4 aulas de COF e leu 2 livros de Olavo, sendo eles o Revolução, a Nova Era e a Revolução Cultural e o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota, certo? Ele diz que, embora tenha se dado de cara com alguns textos ótimos, eles não soam filosóficos. Aqui é onde a gente tem que fazer uma breve pausa para entender uma certa questão. Ele coloca que leu 2 livros de Olavo, A Nova Era e O Mínimo. Veja,
esses dois livros, seguindo aquela proposta que colocamos no breve itinerário para a leitura da obra de Olavo de Carvalho, fazem parte daquilo que chamamos de crítica cultural do segundo nível de Olavo, certo? Então são duas obras de crítica cultural. Então é por natural que o seguidor, quando vá ao estudo dessas obras e se depare com esses tipos de textos, como ele diz, muito bem escritos, até mesmo o Jardim das Aflições, que Olavo considerava a sua obra com melhor acabamento literário, digamos assim, não vão soar dentro de um sentido filosófico, um sentido como se você estivesse lendo São Tomás de Aquino, o Eric Voegelin, um próprio Mário Ferreira dos Santos. Até porque essas obras ela têm uma proposta própria, e a gente tem que entender a obra de Olavo de acordo com a proposta que ele mesmo colocava, aquilo que ele chamava da razão do próprio escrito, né? A razão interna do próprio escrito. A gente tem que entender essa ordem interna, essa lógica interna que ele colocava a experiência do próprio escrito, né? Então, assim, temos que partir do entendimento de que, de fato, essas obras não são filosóficas, no sentido filosófico do termo. Só que temos também de ter um horizonte de como Olavo compreendia a sua própria obra filosófica. Certo? Então, vamos partir aqui do nosso artigo Breve Itinerário para a Leitura da Obra de Olavo de Carvalho, vocês encontram no jornal, certo? Em que dividimos a obra de Olavo em 4 níveis de discurso. A obra de Olavo, de acordo com a nossa proposta, ela é dividida em 4 níveis de discurso. Você tem o discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o discurso lógico. Eles são 4 níveis hierárquicos. Vejam, ainda vamos trabalhar isso num artigo chamado Os 4 Discursos de Hierarquia Intelectual. Porém, quando falamos em hierarquia, sempre vem à mente, ou na maioria das vezes vem à mente, aquela questão de ser um ponto fechado, né, hierárquico, uma estrutura muito bem cadenciada. Não é bem isso que estamos falando quando falamos de hierarquia, até porque não é mesmo o ponto em que Olavo entendia de hierarquia. Certo? Então, hierarquia, ela diz respeito a uma gradação conforme o objeto que se trata. Então, por exemplo, cada um desses níveis hierárquicos, eles vão apresentar sub-hierarquias, subníveis. Então, nós vamos ter crítica cultural, ciência política, filosofia da consciência, gnosiologia, ontologia, fenomenologia, filosofia da cultura, etc. No primeiro nível, nós vamos ter o nível poético e no segundo nível, o nível retórico. Dentro da nossa proposta, os 2 livros que o seguidor coloca aqui na pergunta, eles fazem parte do que chamamos de nível retórico, primeiro subnível, crítica cultural. Na crítica cultural, ela começa com o mínimo. A proposta do mínimo é o seguinte: Olavo está tentando, por meio de ensaios jornalísticos, temos que lembrar que o mínimo que você precisa saber, ele é uma reunião, uma composição de ensaios de vários locais onde Olavo escrevia, o Globo, o Diário do Comércio, e assim segue-se. Então, esses escritos jornalísticos, esses ensaios, eles tentam acompanhar de maneira mais ou menos detalhada os acontecimentos diários, usando conceitos descritivos que sintetizam conceitos filosóficos mais abrangentes do Olavo. Por exemplo, nessa obra do mínimo, você vai ter alguns pontos, alguns conceitos ali descrevendo o que é uma guerra cultural, embora longe do caso esgotam o assunto, eles de maneira alguma esgotam. Democracia, socialismo, personalidade, vocação, tudo isso ali é como se fosse um resumo de conceitos básicos da filosofia do Olavo, mas esses conceitos são colocados de maneira ensaística para poder acompanhar e descrever certos acontecimentos que Olavo está ali se defrontando, digamos assim, certo? Esses acontecimentos diários passam a ser acompanhados pelos conceitos descritivos, de maneira que não só Olavo vai poder descrever ao longo do próprio acontecimento, do diário, digamos assim, mas o próprio leitor
possa ter essa experiência de entender, de poder denominar aquilo que está se passando diante dos seus olhos, que era o que Olavo dizia que era a tarefa do escritor. Certo? Então, o que é que o Olavo quer fazer nesse tipo de obra? Olavo quer criar uma linguagem que, veja, é proveniente dos seus conceitos mais filosóficos, mas que eles tentam trazer o leitor para uma orientação moral do que está acontecendo. Ele até dizia que ele está tentando dar uma linguagem que traga o leitor para uma consciência de si. Ele usava até essa palavra na aula 338 para o COF, certo? Então ele tenta fazer uma observação dos acontecimentos diários, para que o leitor situe aquilo dentro de uma conduta moral. O mínimo que você precisa saber, no fim das contas, é uma tentativa de que Olavo, como ele sempre dizia, que é a função do escritor, então ali nós temos a presença de um escritor, que está tentando fazer o quê? Dar um meio de expressão, a linguagem suficiente para que o leitor verbalize aquilo que no dia a dia ele já percebe, mas que ele não tem uma consciência articuladora suficiente para perceber as consequências morais daquele acontecimento. Então Olavo é como se ele estivesse tentando dar um choque no leitor para tirar o leitor da inconsciência do ambiente, a hostilidade que um ambiente tem para com aquele tipo de entendimento mais profundo do que está se passando diante dos olhos dele, ou seja, é como se o leitor, embora percebesse aquilo, o leitor está diante daquilo que ele sabe que está acontecendo, mas ele não tem meios de verbalizar, ele não tem uma linguagem suficiente para acompanhar e descrever aquilo, principalmente em suas consequências morais. Então, Olavo vai tentar introduzir certos conceitos introdutórios de uma personalidade, do que é uma educação, do que o Brasil está vivendo dentro de uma democracia ou socialismo, de um tipo de guerra cultural, como isso afeta uma personalidade. Então, são pontos iniciais que Olavo está tentando colocar na consciência do próprio leitor. Olha, vocês sabem disso, vocês só não têm a linguagem suficiente para articulá-la e expressar aquilo que está diante dos seus olhos. Esse é o primeiro nível de crítica cultural do nível retórico de Olavo. Então, é o mínimo que você precisa saber. Já na outra obra que o seguidor nos coloca, que é a Nova Era Revolução Cultural, a proposta de Olavo ali ela fica muito clara. Tanto que colocamos que ela é a quinta obra, que é a obra, no caso, que fecha o subnível de crítica cultural para depois partir para a filosofia política. A obra Nova Era e Revolução Cultural ela é a obra que fecha o subnível de crítica cultural do nível hierárquico da retórica de Olavo. Certo? Essa obra ela não quer fazer uma retirada do leitor do ambiente para que ele possa ter um meio de entendimento maior daquilo que ele já percebe nos acontecimentos diários, ou seja, de modo dar uma denominação que permita com que ele descreva aquilo que está acontecendo na sua vida cotidiana. A obra Nova Era, ela já tenta ir um pouco mais adiante. A obra Nova Era, ela tenta entender a modificação que dois autores causaram, não só no nível da cultura ao longo do tempo histórico, mas o que esses dois autores causaram uma modificação espiritual, ou seja, de própria consciência. Espiritual aqui não é só no sentido que muitos podem tomar como religioso, mas no sentido de consciência mesmo. A consciência da nação, a consciência histórica que temos, a consciência própria, nossa própria, né? A consciência de si, como ele colocava. Então, Olavo tenta pegar o que o Capra e o Gramsci tentam, no fim das contas, colocar como consequência de suas ideias e qual é a consequência dessas ideias, dessa modificação espiritual a partir de si próprio. Ou seja, o leitor vai tentar examinar não a obra do Gramsci e não a obra do Capra. É o que muitos confundem aqui, até mesmo alguns detratores de Olavo e alguns alunos. Como se na obra Nova Era, Olavo tivesse tentando entender o Gramsci, tivesse tentando acompanhar o Capra. Não é isso que ele está tentando fazer na Nova Era.
ok? A obra tem uma proposta, por isso que, por exemplo, muitos acusam o Olavo, é até uma certa crítica que pode ser feita pertinente, se você não entende a proposta, a finalidade da obra na internalidade dela mesma. Então, muitos acusam o Olavo de ter colocado em Gramsci palavras que Gramsci não usa e por isso Olavo não referencia o Gramsci. Só que Olavo não está tentando entender o Gramsci enquanto um objeto de estudo, no sentido de procurar as referências gramscianas, um exame das ideias. Não, ele está tentando fazer a consequência daquela corrente gramsciana dentro da cultura histórica, digamos assim. Qual é a consequência na história das ideias, da ideia gramsciana? Qual é a modificação cultural que aquela ideia vai causando ao longo da sua história? Mais ainda, a proposta que Olavo coloca nesta obra aqui em específico é que o leitor não só examine a consequência histórica da cultura, que é modificada pelas ideias do Gramsci e do Capra, mas no fundo dele próprio. Como o leitor foi modificado no seu entendimento espiritual, ou seja, na sua própria consciência, na consciência do que é uma cultura e na consciência histórica, ou seja, sua consciência biográfica e a própria consciência histórica dentro da cultura, como elas foram modificadas pelas ideias, pelas correntes colocadas ali do Gramsci e do Capra, certo? Então, não é só no nível, como vimos no mínimo, que o leitor tem que compreender os acontecimentos por meio de uma linguagem que permita perceber aquilo que já acontecia, ou seja, permita descrever, mas o leitor agora vai descrever o acontecimento, a modificação cultural histórica nele próprio, em si mesmo. Como o leitor foi modificado culturalmente, espiritualmente, pelo aquele tipo de consequência da ideia gramsciana e capriana, certo? Então, Olavo faz um exame crítico dessa modificação. Olavo não está tentando fazer um exame das ideias propriamente, ponto por ponto, referenciadas de Gramsci e de Capra. Olavo está tentando dar um meio crítico, um exame de você, que ele chamava de exame autossociológico, de você perante aquela ideia. Qual a consequência daquela ideia perante a sua própria pessoa? Perante a sua própria pessoa situada dentro daquela cultura ao longo de um processo histórico. Essa é a obra A Nova Era e a Revolução Cultural. Ela encerra o nível hierárquico do nível retórico de Olavo de Carvalho. Ela encerra o nível, melhor dizendo, o nível do subnível de crítica cultural do nível retórico de Olavo de Carvalho, certo? Que daí ela depois parte para a filosofia política, que começa com o Jardim das Aflições. Só que aqui é preciso fazer um esclarecimento. Quando colocamos nível hierárquico, não quer dizer que, veja, Olavo está fazendo uma crítica cultural. Essa crítica cultural, ela não está estanque, separada, por exemplo, do seu nível dialético. Ela não está estanque e separada do seu nível lógico. Não são coisas cadenciadas que se fecham na sua própria estrutura. Quando falamos aqui em hierarquia dos 4 níveis de discurso, estamos falando, como Olavo dizia, dosagens de discurso, ok? Aqui é preciso entender um pouco o que Olavo colocava sobre a dialética simbólica. Hierarquia, nesse sentido, ela é uma dialética que vai se simbolizando e temos que entender qual era a proposta que Olavo colocava na sua obra Dialética Simbólica. Sem entender o que era a dialética simbólica do Olavo, fica um pouco complicado entender esse nível de discurso. Porque hierarquia, ela é uma dosagem. Cada nível se dosa no outro nível conforme o objeto que o nível tem por fim. Certo? Não é que o nível poético não pode adentrar no retórico no dialético e o dialético no lógico. Mas elas são, como Olavo mesmo colocava no Aristóteles em Nova Perspectiva, elas são dosagens dos discursos que vão se tomando enquanto uma ciência única. Qual é a ciência única aqui? A filosofia, a obra filosófica de Olavo de Carvalho.
Essa obra, ela sempre coloca como condição uma a outra, ou seja, a poética ela é um nível que começa a obra filosófica, a prática filosófica de Olavo de Carvalho, mas ela sempre também necessita de um nível lógico. O nível lógico, ela não finaliza no nível lógico, porque como ela é um exame, a breve apresentação do acontecimento, para que ela possa ter o horizonte mais filosófico, ele tem que partir do poético. Então, quando o lógico, Olavo está trabalhando no nível lógico de discurso, aquele nível lógico, ele não encerra nele mesmo, mas ele volta ao poético. Então há um contato entre o poético e o lógico, o dialético e o retórico, pela própria característica da dosagem. Vamos explicar um pouco melhor aqui, indo à obra própria do Dialética Simbólica, onde Olavo fala um pouco sobre o que é essa dosagem de discurso. Então, na obra Dialética Simbólica, no início mesmo da obra, Olavo vai nos dizer que o filosófico busca a ocasião para sondar os princípios fundantes de toda certeza, como quem retorna sistematicamente ao centro, desde 1001 pontos de uma circunferência, mesmo escolhidos ao sabor do acaso. Ou seja, a filosofia, embora ela tenha níveis hierárquicos pela própria natureza da finalidade do objeto que ela trata, ela sempre é uma busca de um princípio fundante que volta desde 1001 pontos como uma circunferência. Ela examina desde 1001 perspectivas aquela circunferência que funda a ciência filosófica, no caso. A ciência filosófica do Olavo, ela é da mesma forma. São níveis que estão tentando, desde 1001 pontos de discurso, traçar um objeto e do objeto entender os seus princípios fundantes. Só que cada objeto tem um tipo de finalidade própria que se destina àquele nível de discurso. O nível poético, como já colocamos, ele tenta acompanhar um acontecimento diário. Ele é a base de um filosofar. Mas ele não tenta pegar o seu princípio fundante. Porém, é necessário esse exame desde os dois pontos da circunferência, ou seja, o nível poético e o nível mais lógico ou também dialético, porque a dialética é que faz esse processo do exame, para que ele, desde essa circunferência, ele vá retomando o objeto desde vários pontos. Então essa hierarquia de discursos, ela não está estanque, ela é como uma circunferência. Ela vai tentando sondar, desde vários e vários tipos de discurso, aquele princípio fundante, a partir de uma circunferência, onde ela sempre vai e se retoma, toma e se circula. Mais à frente, Olavo vai nos dizer que, tratando entre dois pontos da dialética simbólica, a oposição e a dialética, Olavo vai nos dizer que os entes individuais são compostos de distintas dosagens dos princípios, o yin e yang. Mas essa dosagem vai sendo progressivamente mais complexa à medida que descemos do plano universal para particular e sensível. Vejam, quanto mais particular, quanto mais sensível, quanto mais próximo do cotidiano for aquela experiência, maior é a dosagem do princípio necessário para poder compreender aquele acontecimento. Quanto menor a sua universalidade, mais o seu discurso tem que estar próximo daquela particularidade. Então a dosagem que ele exige do discurso é maior. Por isso que o conceito descritivo que o Olavo está tratando nesse tipo de obra retórica, no caso de crítica cultural, ele tem que estar mais próximo do leitor. Porque o acontecimento tem que ser compreendido na sua particularidade. Então ele exige um tipo de dosagem do discurso particular, individual, que é muito maior do que um universal. Então, o tipo de princípio fundante aqui é menor. Olavo não vai tentar trazer o fundamento da questão. Ele vai tentar sondar a questão na própria circunferência dela, ou seja, no próprio circular dela, mas dosando um nível de discurso que permita a particularidade do acontecimento ser compreendida.
Como a particularidade do acontecimento é muito mais sensível, é muito mais próxima, ele tem que usar um tipo de linguagem que permita a pessoa, o leitor, aquela pessoa que está vivenciando aquilo, se aproximar daquela questão. Então, quando Olavo coloca dosagem dos princípios, os princípios universais, eles não podem estar distante da particularidade trabalhada. Mas vejam, Olavo coloca aqui que quando passamos de um estático para um dinâmico, há um conflito e reciprocidade entre os polos. E esses polos já não são opostos, mas eles são complementares. Quer dizer que, embora haja uma particularidade do nível de dosagem do princípio, ou seja, o princípio ele tem que ir a coisa muito mais do que ele tentar se universalizar no seu fundamento, ele tem que sondar a coisa desde vários pontos da circunferência e não ir propriamente ao próprio fundamento da questão, ele é complementar ao princípio fundante. Ele tem que trazer algo do princípio fundante. Até porque, em contrapartida, o próprio princípio fundante precisa da materialidade sensível daquela dosagem de discurso. Porque é dela que a circunferência vai chegar ao ponto culminante daquela certeza do princípio. Ou seja, se a filosofia ela é o exame das várias certezas desde os seus princípios fundantes, o princípio fundante precisa ter uma dosagem daquela particularidade para poder elaborar o seu próprio princípio. Não há como ter uma universalidade sem uma particularidade já bem estabelecida. Então, a complementariedade que o Olavo coloca aqui, e ele vai dizer mais à frente, ela se dá desde um ponto de uma tensão entre possibilidades latentes e uma tensão. Ou seja, as possibilidades do discurso e a tensão que ele causa. Então, os 4 níveis hierárquicos de discurso têm possibilidades entre eles, entre as suas complementariedades e as suas tensões, que são colocadas entre os próprios objetos, ou seja, dito de outro modo, as próprias dosagens que eles exigem daquele tipo de princípio que vai se circundar até chegar àquela certeza que o objeto quer tratar. Certo? Então, quando falamos em hierarquias dos discursos, colocamos aquilo que Olavo entende por o raciocínio dialético exige operações complexas que acompanham um ciclo de transformações. Esse ciclo de transformações, como ele coloca no Dialética Simbólica, não é só uma oposição com uma complementariedade, que por sua vez também se dá uma oposição. Mas ele tem que ter uma característica comum que se polariza inversalmente num elemento e no outro. A oposição tem por diferença complementar acidental aquilo que resulta do fundo de uma identidade essencial. E ele dá o exemplo de que, por exemplo, um jogo que vai da identidade da diferença, que novamente volta à identidade, só pode se desenrolar por um observador estático instalado firmemente no seu posto de observação. O que é que ele quer dizer mais na frente aqui é que há uma analogia. Essa analogia dá um traço comum entre os polos da oposição, ou seja, essa tensão entre os discursos, e as complementariedades latentes que possibilitam-se entre eles, certo? O traço comum, o ponto estático do observador, aqui no caso que estamos colocando, é a própria filosofia de Olavo de Carvalho. Esse discurso filosófico de Olavo, enquanto objeto aqui a tratar, ele é o traço comum, o ponto do observador que analoga a hierarquia dos discursos em suas tensões, oposições e suas complementariedades latentes, as possibilidades que atuam entre eles mesmos. Mas é sempre um elo comum, uma analogia em que esses 4 níveis hierárquicos são arrastados, digamos assim, para usar uma linguagem do Mário Ferreira dos Santos, ao filosofar de Olavo de Carvalho. Ele é o ponto do observador estático que analoga a oposição e a complementariedade dos discursos. Então é isso que queremos dizer quando falamos hierarquia. Isso aí ainda vai ser trabalhado de um modo mais profundo no artigo, mas para que não fique só um entendimento mais banal quando escutamos assim, existem níveis hierárquicos de discurso de Olavo de Carvalho. Esses níveis hierárquicos têm uma analogia, um ponto comum, um observador estático, no sentido de que ele traz
as tensões e as possibilidades complementares dos discursos. É como a circunferência que tem que ser examinada de vários e vários pontos circulares até chegar ao seu princípio fundante. O princípio fundante aqui universal é o próprio filosofar do filósofo Olavo de Carvalho. Entendida essa questão, temos que colocar aqui um certo parêntese quando o seguidor coloca que ela não soa filosófica. Já explicamos que elas não são, estrito sensu, obras filosóficas. Mas quando entendemos que esse nível hierárquico de discurso enquanto crítica cultural faz parte também de um princípio mais filosófico de Olavo, ou seja, elas trazem certos elementos naqueles princípios, mas que têm que ser dosados numa proximidade muito mais particular e sensível com aquele acontecimento, fica fácil compreendermos que existe uma filosofia ali dentro, embora, como colocamos, de maneira muito mais circular. Ela tenta sondar a particularidade, a oposição que ali se coloca, tentando complementar com uma possibilidade de um discurso mais abrangente. Vamos explicar um pouco melhor essa questão. Então, no terceiro encontro europeu do COF, e também na aula 161 do COF, que vamos trabalhar aqui, Olavo nos explica como essa questão da hierarquia do discurso poderia ficar um pouco mais clara, certo? O seguidor, quando coloca dúvida, ele diz que não viu na obra algo que ele considera muito filosófico. Então, temos que entender aqui como Olavo entendia essa questão, certo? Ele nos diz: se você não assimila formalmente do seu professor, você não vai assimilar de ninguém. Se você não é capaz de pegar o pensamento do Olavo de Carvalho na sua unidade viva, você não vai pegar a unidade viva de ninguém. Eu acho que o pessoal tem uma certa obrigação comigo de dar forma, de terminar de dar forma àquilo que eu comecei. Não se passou um dia que eu dissesse: olha, hoje eu não vou pensar sobre problemas filosóficos. Eu penso em problemas filosóficos até quando eu estou cagando. Eu não paro. E tudo isso para mim está conectado. É uma coisa só. É a minha própria vida que está ali. Vocês têm de, olha só, aprender a unidade profunda do negócio. Olavo está dizendo aqui que não há um momento de sua obra que essa obra não seja filosófica. No sentido que ela é uma unidade viva desse exame que já colocamos em questão. A obra se dosa a partir dos princípios. Os princípios filosóficos, elas analogam, elas são um traço comum de toda a obra filosófica do Olavo, de todos os discursos que o Olavo coloca ali. Mas como a particularidade for ficando maior, o princípio ele tem que se dosar de uma maneira muito mais circunferencial. Ou seja, o princípio ele não está presente ali de modo evidente. Por isso a filosofia não está presente ali de modo evidente. O princípio ele vai refletir de modo mais deficiente, porque há uma circularidade maior para poder chegar àquela questão. Há uma particularidade muito mais presente que o princípio vai ter que refletir, que aquela questão vai ter que refletir o princípio de uma maneira um pouco mais deficiente. A questão, a particularidade, o acontecimento diário, ele não vai estar de modo evidente aquilo que é analoga enquanto um princípio fundante. O princípio fundante ele vai estar de maneira muito mais defasada ali, porque ela reflete de maneira defasada, já que ela é um traço que tenta se acompanhar, um traço de consciência que tenta acompanhar aquilo. Ele é um traço de consciência, como Olavo coloca na própria aula 338 do COF, em que ele está tentando fazer uma observação sobre a vida nacional de todos os dias, decifrando os truques de linguagem, os jogos psicológicos e criando no mesmo ato uma outra linguagem que permite descrever aquilo. Veja, ele está tentando traçar uma linguagem que permita ao leitor descrever e entender, tomar consciência dos jogos psicológicos, das forças que estão atuantes nos acontecimentos diários. Ou seja, permita uma linguagem que permita ao leitor observar o que está acontecendo. Veja que o princípio fundante ele não pode estar ali de modo evidente. A filosofia ela não pode estar ali de modo evidente.
A metafísica, a fenomenologia da consciência do Olavo, ela está ali de um princípio que reflete numa particularidade muito mais circunferencial. Ou seja, ela rodeia muito mais para poder se analogar. O traço que a analoga é obviamente presente, mas ela é presente de uma maneira muito mais circular. Uma analogia que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, até chegar ao seu princípio. Ela não é um princípio muito mais evidente numa ascensão dela, de um ponto filosófico mais direto, digamos assim. Então, quando você vai na obra do Olavo, o leitor, ele tem que entender que existe essa unidade, como o Olavo diz, profunda, viva de sua filosofia. Ela é um movimento dos 4 níveis, como colocamos. Ela é a sua complementariedade das possibilidades e as suas tensões. Isso tem que ser entendido quando falamos em obra filosófica de Olavo de Carvalho. Então você tem que pegar esse pensamento na sua unidade viva. Isso é o que ele colocava. Na aula 161 do COF, Olavo vai nos dizer o seguinte: você só consegue entender e criticar um filósofo quando você tem a compreensão da totalidade de sua visão, de sua obra filosófica. Isso significa que, para entender, olha só, os artigos jornalísticos, para você entender, as análises que você faz da situação política tem de se entender a carga filosófica que está por trás daquilo. Pelas minhas palavras, o artigo ele tem que ser lido pela filosofia do Olavo. Veja, se são os princípios fundantes que tentamos entender, tentamos atingir esses princípios fundantes naquela ciência, que no caso é a filosofia do Olavo de Carvalho, e nós vamos tentar abordar, aproximar-se dela por vários pontos de uma circunferência, nós temos de ler a particularidade mais opositiva e complementar do seu discurso mais cultural, de crítica cultural, o seu discurso mais de filosofia política, pela filosofia do Olavo, pelos seus princípios fundantes. São os princípios fundantes que, em dosagens aproximativas, conforme os acontecimentos permitem e se analogam àquilo, seja analogias e analogias e analogias, elos e elos comuns, vão permitir chegarmos à ascendência superior. O ponto do observador estático, no sentido de que é ele que encontra todas as demais. E isso, no caso, é a obra filosófica de Olavo de Carvalho. Então, não é que tenhamos de ler a nova era Revolução Cultural, ou o mínimo tentando achar a filosofia do Olavo. Mas é o contrário. É indo à filosofia do Olavo que podemos ler a sua crítica cultural. Vejam que interessante. Por isso, os níveis hierárquicos, eles se dosam. Eles se movimentam conforme a própria obra da ciência única que é a filosofia de Olavo de Carvalho. Essa ciência única, ela é como se o Olavo mesmo diz no Aristóteles, ele é um trânsito dos discursos. Há um movimento do discurso dentro da estrutura própria do pensamento vivo de Olavo de Carvalho. Então temos de ler a Nova Era e a Revolução Cultural não tentando achar a filosofia de Olavo de Carvalho, porque ela vai estar numa dosagem muito menor. Claro, ela vai estar presente analogando às demais, mas ela vai estar numa dosagem muito menor, porque ela vai ser analogias de analogias de analogias. Ela vai ter de ter um princípio muito mais aproximativo da questão do que a própria universalidade filosófica de Olavo de Carvalho. Então temos que ler a filosofia de Olavo não pela crítica cultural, mas ler a crítica cultural de Olavo de Carvalho pela filosofia de Olavo de Carvalho, e é por isso que insistimos sempre. Não tem como você ler aquela crítica cultural, aquela obra mais de filosofia cultural ou de nível político do Olavo, tentando entender o filósofo Olavo de Carvalho. O filósofo Olavo de Carvalho vai explicar a obra da crítica cultural do nível mais baixo que traz aquele princípio que ele teve que circundar, ele teve que pantear as suas possibilidades e tensões até chegar e se aproximar, sondar a particularidade sensível dela. Então, assim, chega-se num ponto interessante e curioso que, claro, temos que ler primeiro as obras de crítica cultural do Olavo, mas ela é uma leitura inicial que vai nos aproximar
a certos conceitos descritivos pelos quais Olavo observa e permite uma linguagem para que o próprio leitor observe e descreva as forças que estão em jogo ali dentro daquela situação. Só que elas têm de ter uma releitura a partir do momento que você vai evoluindo nos níveis hierárquicos de Olavo de Carvalho. Ou seja, a sua filosofia, quando você chega ao nível mais dialético e lógico da filosofia, é a maneira pela qual você vai compreender de maneira mais profunda e propriamente falando a nova era da Revolução Cultural. A leitura da nova era da Revolução Cultural ela é inicial para que você entenda o exame crítico que Olavo está propondo na obra. Ou seja, o exame que Olavo está trazendo como as consequências que você está submetido dentro daquelas modificações, daquelas correntes de ideias. Mas você só vai entender aquilo propriamente falando na inteireza da obra quando você chegar à compreensão dos níveis filosóficos de Olavo, que são os princípios que sondam aquela questão, dentro das suas dosagens que a própria particularidade permite. Não sei se isso está ficando claro aqui para vocês. Mas, dito de outra forma, vocês vão ler a nova era da Revolução Cultural como um ponto de contato inicial com o que Olavo está propondo na obra. Mas a obra só vai ser entendida na sua inteireza a partir de uma releitura tomada dentro da filosofia do Olavo. É a filosofia do Olavo que explica os seus conjuntos de artigos, e não o contrário. É como ele fala, é o pensamento vivo, é a obra tomada na totalidade da sua visão, a carga filosófica que permite fazer análise da situação. Ok? Então, de certa forma, sim, você está certo quando você coloca, ali não existe, eu não vi nada ali filosófico. De fato, você não vai ver porque é uma leitura inicial. Você está tendo contato apenas com uma proposta que o Olavo está colocando na obra. Essa proposta não é a filosofia do Olavo porque você ainda não sondou os princípios que circundam a obra. Você só vai poder fazer isso quando você adentrar dentro do pensamento vivo, aquilo que dá forma e profundidade à unidade do pensamento de Olavo de Carvalho. E isso só é possível quando você chegar no nível dialético e lógico de Olavo. Aqui, ele mesmo, veja que interessante, ele mesmo coloca que ele comprou um livro chamado A Consciência da Imortalidade. Ele ainda não leu o livro, mas ele queria entender se esse livro seria a obra filosófica do Olavo. Então vamos lá. A consciência da imortalidade, vejam, vamos explicar isso um pouquinho mais à frente quando vamos falar do Koff. Mas a consciência da imortalidade foi um nome um tanto quanto errôneo que o Olavo colocou nessa obra, o que fez com que permitisse certos erros e incongruências na compreensão dela própria. A consciência da imortalidade, ela é o quarto subnível ali do que chamamos de nível lógico de Olavo de Carvalho. Vejam, o nível lógico de Olavo de Carvalho, ele diz respeito, aqui colocamos no artigo, uma característica expositiva. Olavo já passou por uma propositura de um tecido de discussões e conclusões que trouxeram resultados certos e verídicos, permitindo uma demonstração principiológica. Olha que interessante. Principiológica do quê? Do princípio fundante de sua prática filosófica. Ele está demonstrando. Aqui já não está propondo. Aquilo no nível dialético ele já percorreu. Ele já fez o tecido de várias opiniões. Isso até o Olavo fala, se eu não estou enganado, é na aula 406 do Koff. Quando ele vai falar das adesões que ele teve a vários tipos de pensamentos. Ele vai dizendo, olha, eu vou trazendo aquela questão, deixando que ela vá me... eu vou incorporando aquela questão sem que ela me incorpore. Eu vou incorporando vários repertórios de opiniões, até o ponto em que eu disse tudo o que eu tinha de dizer daquela questão, e eu vou fazer a minha própria. Então, assim, o nível lógico de Olavo já é um nível em que ele passou pelas várias proposituras de questões. Ele já propôs várias, ele já aderiu, ele já fez a adesão a várias correntes, no sentido de trazer para a sua consciência. Aquela consciência articulou as várias perspectivas, esgotou o ponto, até o ponto em que aquela questão tinha tudo o que tinha a dizer, e Olavo agora vai tomar o que ele mesmo tem a dizer. Não mais o que a questão está dizendo para a consciência do Olavo. Não mais o que aquela questão, ela vai traçando os seus pontos para Olavo poder sondar. Mas é ele mesmo agora que vai dizer algo daquilo. Então ele
já feito esse processo investigativo, já feito esse exame dialético da propositura das questões, ele vai traçar a veridicidade dela. Ele vai demonstrar como aquilo pode ter um resultado de maneira mais certa ou verídica. É Olavo agora que vai dizer o que ele quer dizer da questão, e não o que a questão está colocando para ele próprio. Certo? Então, isso é um nível lógico. Olavo está demonstrando os princípios de sua prática filosófica. A consciência da imortalidade, ela é o quarto nível, que é o nível da fenomenologia da consciência. A consciência de imortalidade, ela não tem nada a ver, como, por exemplo, o senhor Paulo Breguet, que não tem nada de filosofia do Olavo de Carvalho, fala que Olavo é um professor de imortalidade. Olavo quer salvar almas, por causa desse nome, consciência de imortalidade. Não foi um nome muito assertivo que Olavo usou, e vamos mostrar como Olavo chegou a essa denominação, consciência da imortalidade. Mas a consciência da imortalidade, ela é uma experiência que Olavo tenta entender o fenômeno da imortalidade. Ela não é uma obra religiosa, ela não é uma obra para você entender que a alma é imortal no sentido de uma alma eterna, de aproximar-se com as coisas do céu. Não é muito bem isso. Ele está tentando, a partir das várias observações descritivas das pessoas que viveram casos de imortalidade real ali, ou seja, aquilo que as pessoas vivenciaram, experimentaram um pós-mortem que na sua consciência permitiu uma experiência da imortalidade, ou seja, que a alma, Olavo até diz assim, que ele usa essa imortalidade da alma no sentido aristotélico do termo, a forma da identidade do corpo. Ou seja, as pessoas que, ao experimentar um pós-mortem, vivenciaram, tiveram uma consciência mais profunda de que, ao saírem do corpo, ou seja, observaram que, ao terem uma morte corporal, elas ainda tinham uma identidade corporal para fora do corpo, que ele chamava de extracorpóreo. O seu eu não morria com a morte do corpo. Então, Olavo está tentando descrever, examinar as descrições, as observações que são feitas sobre o fenômeno. Por isso que é uma fenomenologia da consciência. Olavo tenta entender o que se apresentou naquele momento para as pessoas que passaram pelaquela situação de verem o seu corpo morto, mas que a sua identidade, a sua forma de corpo ainda estava ali viva. Então, é isso que ele diz. Eu estou tentando dar um conceito para que vocês tomem de uma maneira mais própria, de uma maneira melhor, consciência cognitiva, numa esfera cognitiva, de que há uma imortalidade. Seu corpo, a sua forma corpórea, ela não morre com a morte do seu corpo. Há uma identidade corporal que está para além do corpo, ela é extracorpórea. Então, o Olavo está tentando observar, examinar o que se dá na consciência, o que se apresenta na consciência a partir desse momento. O momento de quem vivenciou a morte do corpo, mas que entendeu que há uma identidade do seu corpo fora do corpo. Então, ele está tentando examinar essas descrições. Essa é a obra Consciência de Imortalidade. É uma obra que o Olavo está tentando dizer, olha, há um fenômeno da consciência que, embora o corpo não esteja mais ali, há algo que identifica ainda aquela consciência com o corpo. Essa é a obra Consciência da Imortalidade. Ela já é um nível já muito mais avançado, basicamente o nível final da filosofia de Olavo de Carvalho. Tanto que o curso online de filosofia, vamos mostrar aqui, ele circunda por várias e várias vezes essa questão, porque essa questão basicamente é o centro, a fenomenologia da consciência do Olavo, que descamba na ontologia do conhecimento e na metafísica do ser. Então, assim, essa obra, veja que você está partindo de coisas completamente diferentes. Você começou numa crítica cultural de um nível retórico, no primeiro nível, subnível do nível retórico do Olavo, e você já está no quarto subnível
do nível final, que é o nível lógico de Olavo de Carvalho, o princípio mesmo de sua prática filosófica. Você não vai entender nada de Olavo assim. Porque você está partindo de coisas completamente díspares. Você está partindo de uma fenomenologia de uma consciência. Você está partindo de uma abordagem, de um conceito que tenta articular o fato, o fenômeno, o acontecimento de uma consciência que é imortal no sentido de ser eterna para além da morte corporal, e ele faz esse exame do fenômeno a partir das descrições que foram observadas das pessoas que experimentaram aquela realidade, e você está comparando isso com um conceito que Olavo está dando, descritivo, de acontecimentos diários que ele tenta articular numa linguagem que permite o leitor compreender a força que está atuando dentro daquela particularidade. Ou seja, ele tenta articular numa linguagem que dosa um princípio bem menor de universalidade e de analogia fundante, digamos assim, que é essa prática de sua fenomenologia da consciência, de sua metafísica do ser, que vai se presentificar de modo muito menor, porque ele tem que articular a linguagem para que você compreenda o que está se passando, as forças atuantes, para que você consiga descrever o que você está vivenciando no acontecimento ali presente. Então são coisas completamente diferentes. Você não vai compreender nenhuma e nem outra. Você vai compreender a filosofia do Olavo pela crítica cultural e você vai tomar a crítica cultural e jorrar para dentro da fenomenologia da consciência, que é, no caso, o livro da consciência da imortalidade, entende? Então, é um processo que não tem como ser feito sem avançar os níveis hierárquicos de discurso. Você tem que tomar a obra do Olavo, essa que você está introduzindo, como realmente introdutória. Qual é a proposta dela? Percorrer a sua proposta. O exame que Olavo coloca ali no sentido crítico de sua orientação moral, que é o mínimo, ou seja, eu vou dar a você o meio de descrever o que está acontecendo moralmente na situação do ambiente, ali, do dia a dia, e naquela crítica cultural mais avançada, eu vou dar a você o meio de examinar a sua própria consciência. A sua consciência no sentido de o quanto ela se modificou dentro dessa cultura historicamente falando, espiritualmente falando. O que é que essa corrente gramsciana, capriniana, fez com a sua consciência tomada espiritualmente, historicamente dentro daquela cultura. Você perante a história, você perante a cultura. Então eu tenho que percorrer essa proposta inicial de Olavo, compreender os seus conceitos basilares, compreender certos níveis ali que ele coloca, avançar nos seus níveis hierárquicos até chegar nessa fenomenologia da consciência. Chegando nessa fenomenologia da consciência, eu vou retomar a obra da crítica cultural. Eu vou ler a obra de crítica cultural pela filosofia da fenomenologia da consciência que Olavo coloca ali, porque ela é o princípio demonstrativo de sua filosofia. Ela é o princípio fundante. Do princípio fundante, eu vou retomar, sondar as certezas na circunferência que Olavo coloca, dentro de vários pontos que ele articulou, da sua obra de crítica cultural. Eu vou tentar entender aonde aquela fenomenologia da consciência dosa, analoga, dentro do circuito ali, presente do acontecimento ali. Como é que o acontecimento reflete, por várias e várias analogias mais distantes, as complementaridades e intenções daquele nível de fenomenologia da consciência. Entende? Então, é por isso que não dá para a gente falar, como você coloca aqui, se há alguma obra filosófica de Olavo que permite entender essa capacidade filosófica dele de maneira mais sucinta. Porque não há como ler um filósofo, e essa é a nossa insistência de sempre tratar disso, não há como ler um filósofo sem ler o conjunto da experiência filosófica. Não há como ler, como o Olavo coloca aqui, a sua obra, sem pegar a unidade viva que está por trás daquilo. Há uma unidade do discurso, do seu princípio fundante, que dosa o exame que o Olavo vai fazendo na circularidade dela própria. Por isso que chamamos o COF de um arco cíclico. E vamos explicar isso agora de uma maneira um pouquinho melhor. Então,
Ele, em dado momento, ele pergunta que ele viu 4 aulas do COF e ele disse que entende que as aulas, o COF tem 500 aulas, né? Mas ele quer algo sucinto, ele quer entender se o COF realmente é a obra do Olavo, se a filosofia dele está no COF. Então, vamos ter que entender um pouquinho do que é o curso online de filosofia. Okay? O curso online de filosofia ele tem uma proposta, isso já foi colocado no nosso artigo Os Fundamentos da Vida Intelectual, segundo Olavo de Carvalho. A proposta pedagógica filosófica de Olavo está colocada de maneira mais precisa ali. Mas o COF, podemos apresentar, isso acho que isso é uma inovação nossa, né? Aqui do Jornal Cidadania, acho que nenhum outro aluno, falando no sentido sério mesmo, carvalhiano, conseguiu entender de maneira mais profícua o que é o curso online de filosofia. E vamos tentar aqui traçar um pouquinho melhor o que é a proposta do COF, não no sentido que colocamos ali no artigo, da sua pedagogia filosófica, mas como se dá a dinâmica dele mesmo. Tá? Como Olavo pensava o COF, como Olavo fazia o COF. O que é o COF? Vamos lá. O COF é um seminário. Como seminário, o que é que o Olavo estava tentando ali fazer no COF? Ele elabora uma questão, por isso ele diz o seguinte, olha, para aprender filosofia, você tem que ver um filósofo vivo filosofando. É um filósofo diante do aluno. Um filósofo tomando a questão diante do próprio aluno. No momento da questão. Então, o COF era justamente o seminário onde Olavo fazia isso. As aulas não eram preparadas de antemão. E as aulas, eles tinham, por isso que chamamos o COF de um marco cíclico. Por que cíclico? Porque ele tem uma certa constância em uma dinâmica. Há uma dinâmica que é constante e há uma certa modificação, digamos, nela. Ela se modifica num certo processo de tempo constante. Ela flui, digamos assim. E como é que ela faz isso? Olavo elaborava uma questão em que ele estava enfrentando. Num dado momento, ele vivencia a questão naquele momento. Então, quando ele abria uma aula do COF, por isso que Olavo não gostava, por exemplo, de problemas filosóficos abstratos. As pessoas entendem abstratos de uma maneira completamente deturpada. Abstrato é aquilo que, por exemplo, eu vou tratar de antemão, abrir um vídeo aqui e falar sobre livre-arbítrio e determinismo. Olavo não via a filosofia dessa forma, na verdade ele tinha pavor de ver a filosofia dessa forma. A filosofia era um exame que o filósofo está elaborando no momento presente que ele vivencia do problema da realidade. Então, a realidade vai colocando certas situações, certas questões, e o filósofo elabora a questão de maneira consciente, vivenciando pela consciência aquilo que ele vai enfrentar. Então, é o filósofo, enquanto pessoa, enfrentando, vivenciando conscientemente aquilo que ela vai elaborar. Então, ele está tentando elaborar de um modo consciente aquilo que ele vai vivenciar na presente questão. Certo? Então, Olavo aprendia um objeto. O problema que a realidade vai suscitando, colocando diante dele, apresentando para ele, e que vai exigindo esse exame consciente dele. Vai exigindo uma vivência consciente, uma elaboração de sua consciência ao problema. Então ele se defronta com o problema, ele enfrenta o problema. E aquele problema que a consciência dele vai apresentar, ele vai tentar, como filósofo, elaborar aquilo. O que é o COF? Olavo pega a primeira questão, tenta enfrentar, vivenciar a complexidade dessa questão, elaborando um exame consciente sobre ela, certo? Daquilo que se apresenta, ou seja, a consciência vai apresentar para ele um tipo de questão e o que aquela questão apresenta ou coloca diante dele, Olavo vai tentar elaborar um exame sobre aquilo, propondo um assunto inicial. Então, digamos, Olavo vai falar sobre a metafísica e o problema do globalismo diante da metafísica. Então, essa é a aula que ele vai abrir, essa é a proposta inicial. Olha, a gente tá
está vivenciando aqui um problema, é uma ruptura da metafísica que as sociedades globalistas estão querendo colocar. O Olavo vai tratar da metafísica, ele vai elaborar, a partir do que ele está vivenciando da questão do globalista, ele vai vivenciar o problema, enfrentando a questão por meio de um exame que a sua consciência vai elaborar de uma metafísica, trazendo os contextos históricos, o que é, o que não é uma metafísica, debruçando-se sobre o problema da metafísica, elaborando essa metafísica, examinando a problemática globalística sobre essa questão metafísica, de maneira a vivenciar os dois polos. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai fazer um giro. Há um arco cíclico, ou seja, aquele movimento faz uma pausa. Ele vai para um assunto menos geral, porque o assunto ele vê que se ramifica. Exige um assunto menos geral, como nos colocamos aqui na questão da... Lembrem-se da particularidade do discurso. O princípio fundante, ele não é tão presente, vai ter que ter uma coisa que está acontecendo neste momento, que o Olavo tem que se defrontar, que foi apresentado diante da consciência dele, a consciência dele precisa vivenciar para poder elaborar um exame sobre aquilo. Ou seja, não é mais só um exame que o Olavo elabora sobre a metafísica e enfrenta e vivencia a metafísica diante de uma questão do globalismo, mas a própria questão do globalismo ramifica o assunto, exigindo uma consciência do Olavo em outro horizonte menos geral. Então, Olavo vai desenvolver uma nova investigação, veja, ela não está separada, ela faz parte, ela rompe e ramifica. Ela exige a presença da consciência do Olavo ali, a sua vivência, certo? Mas essa questão ela está atrelada ao ponto inicial. Então, ele vai desenvolver a investigação pertinente, aquilo que é menos geral. Aquilo que é menos geral, por sua vez, digamos, ele pode pegar 2, 3 aulas para aquilo, mas ele vê que aquela problemática, a abordagem dela, ela tem que se romper novamente. Então vamos dar um exemplo. Olavo está tratando sobre a questão da metafísica e globalismo. Acontece uma situação do globalismo que exige do Olavo uma presença de uma abordagem menos geral sobre a situação brasileira diante das forças globais. Olavo vai pegar umas 2 aulas só sobre isso. Veja que ele está tratando sobre metafísica, ele rompe o assunto, gira e vai para o Brasil. Do Brasil, ele vai ramificar, ele vai trabalhando, desenvolvendo essas questões, trazendo à consciência os seus princípios fundantes de uma metafísica que ele trabalhou lá no ciclo inicial para o ponto mais particular, que vai ter que ter uma dosagem muito maior, porque ele não vai poder tratar, a consciência dele não vai poder elaborar e enfrentar aquilo de maneira total, no sentido de metafísica, no seu princípio fundante, né? Não vai poder sondar aquela questão, uma metafísica propriamente falando. A metafísica vai ter que poder analogar, trazer elos comuns que vão dosar-se perante aquela questão, para que ele possa enfrentar na inteireza da própria questão e possa observar a questão como ela é e articular numa linguagem. Então ele vai fazer isso, desenvolver essa investigação, que vai, por sua vez, se romper novamente. Ele vê que aquela questão ela tem um novo desenvolvimento que tem que também ser enfrentado, tem que ser colocado. Ou seja, a questão coloca-se diante dele e ele, por sua vez, tem que vivenciar, tem que se colocar conscientemente perante aquilo. Como, por exemplo, digamos que ele está tratando metafísica, globalismo, aquilo se rompeu, ramificou, trouxe a questão do Brasil perante as forças globais. Mas aconteceu algo ali naquele ano, exemplo, a queda do ministro da Educação. E a queda do ministro da Educação tem a ver com forças globalistas, que estão tomando a educação brasileira e ocasionaram a queda do ministro e, portanto, um problema no governo, um problema na sociedade brasileira. Então ele vai ter que romper de novo a questão que ele já ramificou e desenvolver uma nova ramificação naquilo. Então ele faz esse novo giro na questão. Lembrem-se, são níveis hierárquicos. São complementares e tensionais, tá? Ele rompe o assunto, ramifica novamente, até o ponto em que ele achou que aquilo foi
defrontado até a pertinência própria e ele volve à problemática inicial, metafísica e globalismo. Isso é o curso online de filosofia. Ele é um arco cíclico, tá? Isso significa o quê? O curso online de filosofia é o filósofo Olavo de Carvalho abordando questões da incidência do seu acontecimento. Esse acontecimento ele pode ser um problema do real que Olavo tem de vivenciar enquanto um princípio fundante que aquele real exige dele, ou seja, uma prática que aborda a questão tentando ir ao fundo dela, a unidade profunda, e por isso exige uma metafísica, exige uma fenomenologia da consciência, exige um exame total da inteireza de sua consciência na inteireza de um assunto fundante, que exige um fundamento ali, certo? Ou pode ser a incidência de um acontecimento muito menos geral, que não permite ao Olavo elaborar, examinar conscientemente aquilo no fundamento do seu princípio de exame. Ele não pode trazer todo o exame de sua consciência para a questão. Porque a própria questão coloca-se para ele de modo que ele tem que enfrentar a questão, a inteireza da questão. Então, para enfrentar a inteireza da questão, aquilo que ele vai elaborar como fundamento consciente da sua vivência filosófica, ela tem que se destrinchar em dosagens que analogam-se até o ponto em que aquele acontecimento permite carregar. É aquele acontecimento que vai dizer ao Olavo qual a carga que o Olavo pode colocar na questão. Qual a carga a carga filosófica que aquela questão permite que Olavo vivencie. Qual a carga filosófica que a questão permite que Olavo elabore um exame sobre ela, dentro da sua inteireza de consciência. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro aqui. Ela é uma abordagem de questão na incidência do seu acontecer. Esse acontecer pode ser esses dois polos. Pode ser um acontecer de uma maneira muito mais particular, ou pode ser um acontecer de uma ascensão, de um fundamento, de uma unidade própria de uma consciência que requer a inteireza dessa abordagem consciente de Olavo, dessa prática consciente de todo o seu filosofar. Tudo bem. Então, ele vai abordar a questão, e quando ele aborda a questão, ele vai criar critérios, práticas, orientações averiguatórias que permitam que ele desenrole a experiência no ser e do ser. Experiência no ser, porque é uma experiência que ele, o seu ser, defronta-se. Experiência do ser, porque é uma experiência que vem diante dele. Então, ele tem que desenrolar aquilo perante a vivência do seu ser consciente, elaborando um exame sobre a questão. Elaborando um exame consciente sobre a questão. Desenrolando aquela experiência até os seus fundamentos, elaborando os seus fundamentos dos quais ele vivencia. Tudo bem? Então, isso é o COF. Quando ele cria esses critérios, essas práticas, Olavo constitui um filosofar. Isso é um critério filosófico de Olavo de Carvalho. É a prática filosófica de Olavo de Carvalho em seu filosofar. Isso faz com que o COF seja uma transmissão. Olavo está ensinando esses instrumentos e ferramentas, veja, do seu ato filosófico, de sua prática filosófica em seu filosofar. Dito de outra forma, isso constitui para os alunos um método filosófico, em que Olavo está transmitindo um instrumento de como examinar um problema da realidade. Por isso ele dizia que um filósofo estuda não a filosofia de outro filósofo, mas a realidade, mas ele só pode fazer isso por meio dos parâmetros, dos critérios que aquele filósofo transmitiu. De modo que aquilo vai constituir para um aluno um método de exame do ato filosófico do Olavo, que a partir desse método, ou seja, um instrumento do método filosófico do Olavo, que a partir desse método do Olavo eu vou poder examinar o problema.
Então, Olavo está transmitindo, ensinando no COF, quando ele está elaborando a questão, por isso ele está fazendo isso na frente dos alunos, ele está criando critérios, práticas de como averiguar e desenrolar, elaborar uma experiência no ser e do ser, e passando aquilo como instrumento para que os alunos entendam o seu método, o seu ato filosófico, certo? Sejam capazes de examinar o seu ato filosófico, o seu método filosófico, a partir dessas ferramentas, e examinando esse método filosófico, os alunos, por sua vez, possam examinar novamente aquela problemática da realidade. Ou seja, o real vai ser colocado como uma investigação, tendo em vista que o aluno já trouxe uma ferramenta que permitiu ele compreender, acompanhar o ato filosófico do Olavo, pelo qual, a partir disso, ele vai poder ir à realidade e examinar aquilo como Olavo possibilitou. Então, a prática filosófica do Olavo vai ser entendida por meio desses instrumentos que ele vai ensinando. E esses critérios passam a ser o ponto inicial pelo qual o aluno vai entender o seu método filosófico. É um instrumento que ele vai entender esses critérios que Olavo praticava a filosofia e pelo qual o aluno, por sua vez, vai se defrontar com o problema do real, a partir do método de Olavo. Então ele vai, como Olavo mesmo dizia, ele vai trazer para si um método de tal forma que ele vai olhar a realidade sem sequer pensar naquele método, porque ele já trouxe, ele já foi ensinado, introduzido nos critérios que permitiram aquela experiência ser desenrolada e elaborada dentro daquela prática de Olavo de Carvalho. Então ele vai ter aquela ferramenta, aquele instrumento para poder entender o ato filosófico de Olavo e, entendendo o ato filosófico de Olavo, ele mesmo fazer aquele tipo de experiência. Então isso é o curso online de filosofia. Só que o curso online de filosofia, aqui eu acho que muitas pessoas não entendem, ele está presente dentro dos níveis mais baixos de discurso do Olavo. Isso quer dizer o quê? Quando o Olavo está no Facebook, quando o Olavo está no vídeo do YouTube, ele não está saindo ali do nada. Ele está saindo dentro de um critério que foi colocado dentro daquela questão no momento do presente do COF. Só que acho que ninguém entendeu isso. Nenhum aluno sequer entendeu isso. Acho que nem os melhores estudiosos carvalhianos compreenderam essa questão. Quando o Olavo está no seu Facebook, ou no seu YouTube, ou em qualquer um dessas entrevistas ou hangouts, colocando um certo assunto, aquele assunto não vem a esmo. Aquele assunto vem já de uma problemática que o Olavo estava elaborando na incidência do COF. Se o COF é esse arco cíclico, ou seja, que o assunto vem de fora para dentro do COF, porque é a realidade que vai colocando questões que exigem um enfrentamento de toda a pessoa, de toda a consciência, de toda a vivência do ser de Olavo de Carvalho, o inverso também se dá. A questão que o Olavo vivencia e se defronta e tenta elaborar o exame dentro do COF passa para fora do COF. De outra forma, ele vai se defrontar com um problema e vai tentar analisar no acontecimento do problema. E isso vai de fora para dentro do COF e de dentro do COF para fora do COF. Ou seja, aquilo que o Olavo vai escrever no Facebook, aquilo que o Olavo vai colocar nos hangouts e entrevistas, é o que ele está vivenciando naquele momento, mas que não é só naquele momento que ele está dando aula. Porque exige aquela questão, ela vai exigir a presença por inteira da consciência do Olavo, mas dentro do que, como colocamos, dentro do que aquela própria questão permite que o Olavo elabore no sentido de um exame da inteireza de sua consciência. Ou seja, que o Olavo vai destrinchar, que o Olavo vai desenrolar, toda a experiência de sua consciência vai ser determinada também pela questão que a análise da sua ação permite. O fundamento daquela questão faz-se presente ali. Então, ele não atua só naquela aula. Aquela aula ali vai para além dela. Ele vai dar aula dentro do COF, mas é uma questão que ele tem que estar confrontando basicamente na sua inteireza, em toda a sua experiência de ser. Porque aquilo, para ele,
é uma consciência, que aquela consciência dele está tentando entender da questão que vai ser colocada. Ou seja, a questão vai ser colocada e a consciência dele está fazendo um esforço próprio de enfrentar, de se defrontar com aquilo. Então, esse enfrentamento não pode ser só dentro daquele momento daquela aula. Aquele momento daquela aula é um ponto inicial que aquela consciência vai elaborar e que vai para muito além dela. Ele vai tentar elaborar o que a questão está colocando, desde as próprias contradições, de modo que a pessoa do Olavo vai ser engolida pelo assunto. Ou seja, é a pessoa consciente de Olavo de Carvalho. Isso quer dizer o quê? Quando o Olavo está no Facebook, no YouTube, nos Hangouts e tudo mais, questões que ele está colocando ali, vivenciando no COF, tomam o momento que ele está trabalhando e tratando no próprio Hangout, no próprio Facebook. Por isso que, por exemplo, muitas vezes, se a gente for olhar até mesmo esse terceiro encontro europeu do COF, em dada ocasião, há um aluno que pergunta a ele sobre alguma coisa de Aristóteles. E Olavo traz uma questão sobre os militares. Porque era um problema que ele estava defrontando dentro da ramificação que já vinha do COF. Essa ramificação é uma elaboração que Olavo está tentando examinar de uma vivência. Que a questão vai se colocar diante dele e que a sua consciência, o exame de sua consciência tem de se presentificar. Ou seja, ela tem de estar presente diante da questão. Isso faz com que, naquele momento ali, a consciência de Olavo, a pessoa consciente dele, seja engolida pela tentativa de confrontar aquela questão do militarismo. De maneira que ele vai tratar só da resposta por 1 minuto, mais ou menos, e a pessoa dele vai estar voltada para aquilo que ele estava elaborando no COF. Então, todas as vezes que vocês veem Olavo tratar no Facebook ou no COF desse tipo de questão, ou desse tipo de coisa mais exacerbada, quando ele fala, bate na mesa e fala de uns assuntos, é porque aquela questão já está sendo enfrentada dentro do COF. E a pessoa dele está tomada pelo assunto, porque é o exame do ser que se coloca ali de uma presença de ser. De um ser que está tentando apreender aquilo, tentando se defrontar e tentando apresentar toda a sua consciência para a questão. Desde que aquela questão permite. Ele está tentando entender como aquela questão permite que a sua consciência se apresente às suas contradições. Então, Olavo vai, muitas das vezes, por exemplo, tem até uma entrevista que ele dá ao Paulo Enéas, por exemplo, Paulo Enéas está tentando tratar de questões mais filosóficas e Olavo não deixa. Ele vive falando sobre militar, sobre esses generais, sobre não sei o quê, porque a pessoa dele está tomada pelo aquele assunto. A pessoa consciente dele se apresenta ao assunto porque o assunto fez com que ele vivenciasse aquele problema. E o assunto exigiu dele um exame tal que ele está se defrontando com a questão, ele está enfrentando, colocando a questão em suas contradições, em que a sua consciência tem de estar presente ali. A sua consciência tem de se apresentar à própria questão para que ele entenda. Então ele não pode, no hangout que ele está fazendo com Paulo Enéas, tratar de assuntos filosóficos, porque aquela questão não permite. Aquela questão tem de ser tratada em seu princípio fundante, mas de várias dosagens. E ele quer entender a questão porque é uma questão que ele vivencia, ele experimenta enquanto ser consciente. Então ele não pode fugir. Ele tem de enfrentar, ele tem de problematizar o problema. Então ele está sempre, nas respostas que ele está dando ao Paulo Enéas, isso vocês podem ver, falando sobre aquilo, que não tem nada a ver com o assunto que Paulo Enéas está colocando. Mas por quê? Porque aquele já vem de algo, de uma ramificação que o Olavo está criterizando enquanto prática filosófica que averigua aquele exame, que averigua aquela abordagem da problemática. Certo? Então, isso é o curso online de filosofia. O curso online de filosofia, ele é um filósofo em seu filosofar diante dos alunos.
Por isso ele é a obra filosófica do Olavo no sentido mais próprio do seu princípio fundante. Porque a obra de Olavo, ela não permite, como Olavo diz lá como lemos no início, a unidade viva. A unidade viva do princípio fundante de sua prática filosófica é o COF. Porque o COF é que permite fazer isso. Vejam, o COF, meus caros, é como, já falamos até uma vez sobre isso, ele é como o seminário de Kojève. Ele tem uma estrutura muito similar, ou mesmo até do seminário do Lacan, né? do grande psicanalista, o Lacan, em que ele, por sua vez, o Lacan foi aluno do Kojève, em que, por exemplo, vamos para o Lacan. O Lacan, quando ele está tratando de conceitos iniciais da teoria freudiana, como, por exemplo, a compulsão, o sonho, o eu, então ele está abordando as primeiras teorias do Freud, esse é o tema inicial que ele propõe, e ele abre para os alunos, que os alunos vão interrompendo essa proposta da problemática inicial freudiana, colocando questões que não são propriamente freudianas, como, por exemplo, o símbolo, a linguagem hegeliana, e o Lacan vai interrompendo e circulando esses assuntos até voltar aos conceitos propriamente freudianos, que ele estava tentando elaborar no início. Só que o curso que o Olavo faz, o curso online de filosofia, ele é muito mais, digamos assim, avançado, porque o Olavo faz isso, como ele coloca, sondando os princípios fundantes desde 1001 circunferências. O Olavo trata ali de questões científicas que ele mesmo abriu. Ele praticou o critério daquela ciência. Ele trouxe um instrumento que permitiu-se abordar aquela questão científica numa questão mais problemática. Num ato investigativo de uma problemática maior. Então, o Olavo é muito maior nesse sentido do curso online de filosofia. Entendem? Então, o curso online de filosofia é um filósofo que tenta elaborar um exame de uma consciência, que tenta presentificar-se, apresentar-se pela inteireza do que ele vivencia, a uma questão que ele exige dessa consciência, que ele se defronte. Mas a própria questão, para ser compreendida, para ser percebida, exige dosagens dessa elaboração, desse exame consciente. Essa elaboração fundante que o Olavo vai tentar apresentar, criterizar, averiguar naquele assunto. Ou seja, o Olavo vai praticar uma consciência, colocar diante do problema uma consciência, vai praticar uma filosofia a partir de sua consciência, que vai exigir dele certas dosagens daquela vivência. Então, certos fundamentos que ele pode ou não pode colocar, que vai se romper, ramificar, desenvolver-se, tomar-se de volta, até o ponto em que Olavo enfrenta a inteireza daquilo, elaborando a inteireza do seu exame filosófico. Criterizando propriamente a prática filosófica tomada como tal, em seu fundamento filosófico. A sua prática filosófica de uma experiência do ser e no ser, certo? Então, isso é o curso online de filosofia. Essa é a obra filosófica de Olavo? Desta forma, entendida deste modelo, sim. Você não vai poder compreender isso apenas na obra de Olavo de Carvalho. Porque a obra de Olavo de Carvalho, por sua vez, ela tem que ser lida pelo curso online de filosofia. Porque é o curso online de filosofia que vai permitir a mesma coisa do artigo. Lembrem-se, o artigo tem que ser lido pelas obras filosóficas de Olavo de Carvalho, as obras filosóficas de Olavo de Carvalho, por sua vez, tem que ser lida pelo curso online de filosofia. Pois bem, dito isto, vamos tentar aqui explicar como esse arco cíclico se compõe dentro do COF. Certo? Vamos fazer uma exemplificação, como o Olavo sempre fazia,
da análise que fizemos daqui a pouco. Então, vamos dividir aqui o COF numa primeira divisão. Essa primeira divisão do COF, ela vai até a aula 40. Da mesma forma que a obra do Olavo tem níveis hierárquicos que apresentam divisões, e essas divisões apresentam subdivisões, o COF faz a mesma coisa. Por isso que defendemos que o COF jamais pode ser editado pela ordem cronológica. Porque além de cada aula ter essa subdivisão e essa divisão que vamos colocar aqui, a própria estrutura geral do COF apresenta-se dessa forma. Então vamos dividir, fazer a primeira divisão até a aula 40. Essa primeira divisão, ela tem uma subdivisão A. O que é a subdivisão A? A subdivisão A são as aulas propriamente filosóficas que Olavo está tratando dentro do sentido da fenomenologia da consciência. Vejam, o Consciência da Imortalidade, que falamos lá no início, que explicamos o que é que ia acontecer, ela começa, veja, ela é um curso, tá? Não podemos esquecer disso, é um curso avulso. Ela começa na aula 15 do COF, quando Olavo está falando em percepção espontânea versus percepção reflexiva. É a primeira terminologia que Olavo vai desenvolver em cima da questão. Olavo vai vivenciar a questão daquela fenomenologia da consciência, e a primeira terminologia, o primeiro conceito que ele tenta observar, aquilo elaborando e desenrolando essa experiência como um critério, uma prática de um exame dessa problemática, ou seja, que ele vai tentar avançar, desenvolver essa problemática, né, a chegar à própria questão, é a percepção espontânea reflexiva. Então a primeira aula é essa primeira aula 15. Ela faz parte da subdivisão A. Essa subdivisão A, ela tem algumas aulas filosóficas aqui. Ela tem 5 aulas filosóficas. Certo? Ela compõe-se da aula 15, 21, 23, 26, 27. Então, dentro dessa primeira divisão, se formos falar, quais são as aulas filosóficas propriamente falando, no sentido do nível dialético e lógico de Olavo de Carvalho, são 5 aulas. Essa é a subdivisão A da primeira divisão. E existe a subdivisão B. A subdivisão B, se lembram do que falamos na questão do mínimo? Do que Olavo fala, que o mínimo tenta observar os conceitos mais descritivos, os acontecimentos diários, tentando dar a consequência moral do que está acontecendo no mundo, ali, naquela circunstância. A subdivisão B, ela é justamente isso dentro do COF. As primeiras aulas do COF, elas não têm a característica de ser um teor filosófico no sentido de uma cultura filosófica. Ela tem um sentido de ser mais inspiracional de uma filosofia. Então, essas aulas da subdivisão B, elas são muito mais para a orientação do que é uma vida intelectual. É uma inspiração de como Olavo compreende uma pedagogia intelectual. Elas vão fazer a mesma proposta que o mínimo faz. Elas vão tentar dar ao aluno aqui conceitos descritivos capazes de observar o que está acontecendo perante a educação, a cultura superior, os acontecimentos diários do meio brasileiro, tentando entender os jogos, as forças atuantes, o que é que está ocasionando o impedimento de uma cultura propriamente, que o aluno vai ter que passar por isso para poder ter uma consciência maior daquilo que ele já toma como percepção, ele já tem uma, digamos assim, uma vivência daquilo, mas ele não tem um entendimento correto da questão. Então o Olavo vai tentar trazer o aluno para fora do ambiente do que é a educação, do que ele é ensinado, do que é uma educação, do que é uma cultura, e ele vai tentar dar um conceito que o aluno entenda de maneira um pouco mais profunda o que é uma vida intelectual, as condições necessárias para uma vida intelectual. Quais são essas aulas? Essas aulas são a aula 11,
aula 28, aula 29, aula 33 e aula 34 e aula 39. E aqui encerramos a primeira subdivisão, ok? A primeira subdivisão ela encerra até a aula 40, que é quando o Olavo vai falar sobre paralaxe cognitiva e Karl Marx. Então, dentro da primeira divisão, nós temos duas subdivisões, subdivisão A e subdivisão B. Na subdivisão A, como eu disse, Olavo começa na aula 15 falando em percepção espontânea e reflexiva. Na aula 21, Olavo vai tratar sobre imaginário. Uma das melhores aulas para vocês entenderem como o imaginário que essa imbecilidade coletiva da direita coloca, ela está atrelada à carga filosófica do Olavo enquanto compreensão gnosiológica do que é o imaginário. O imaginário aqui posto como Olavo compreende gnologicamente a imaginação, no sentido de um verbus mente, de uma percepção, também que tem a ver muito com a fenomenologia da consciência. Isso é interessantíssimo para vocês colocarem. Já na aula 23, o que Olavo tinha começado a abordar, destrinchando ali, desenvolvendo a questão que se apresentava para ele, que ele tenta elaborar um exame presentificando na questão a sua experiência consciente, ele vai denominá-la já, na aula 23, de experiência do coração. Vejam que já vai ter uma ruptura aqui na terminologia, que vai ter uma evolução e vai começar a ter uma digressão, até o seu desenvolvimento, propriamente falando. Quando nós chegamos na aula 26 e 27, que é a aula que Olavo está falando um pouco sobre a questão metafísica, a percepção como ela envolve a questão metafísica, ela não pode ser uma questão puramente lógica, ela tem a ver com a metafísica e tudo mais, mas finalmente na questão 26, na aula 26, Olavo usa a terminologia consciência dispersa versus consciência focada. Já é outro tipo de nomenclatura. E Olavo está desenvolvendo isso, ele está criterizando uma averiguação disso no próprio acontecimento da questão. É a questão que se coloca para ele, que se presentifica diante dele, e que ele vai tentar elaborar um exame para se presentificar a questão, para desenrolar a questão, de acordo conforme a questão vai permitindo a consciência dele estar ali, examinar aquilo. Na segunda subdivisão, que começa a partir da aula 41 e vai até a aula 82, nós temos algumas subdivisões interessantes. Começamos com a subdivisão C. A subdivisão C, ela é muito parecida com a subdivisão B da primeira divisão. Só que ela não vai ter mais a função de trazer você para uma orientação do que é a condição de uma vida intelectual, que é a mesma proposta do mínimo. Ela já vai ter a proposta, olha que interessante, da nova era e revolução cultural. Ela é aquilo que o Olavo chamou de exame autossociológico. Você tem que entender a sua posição perante a cultura, perante a força histórica, as consequências daquilo, para que examinando onde você está, quem você é, você tenha a condição de julgar as forças que estão atuando na cultura. Esse é o exame autossociológico que o Olavo coloca nas aulas 42, 43, 44, 45 e 47. São essas aulas que o Olavo vai fazer esse exame autossociológico para que o aluno, tomando a posição de onde ele está na sociedade atual, ele possa sair dela e examiná-la um pouco mais de fora, que é o que ele chamava de desaculturar. Trabalhamos isso no artigo Fundamentos da Vida Intelectual. Então, essa é alguma aula são aulas de vida intelectual, mas que já vem com a subdivisão C. Ela já não é mais como a subdivisão inicial, que ela tenta fazer com que o aluno tenha uma linguagem suficiente para poder entender as forças atuantes em jogo e qual é a condição necessária para uma vida intelectual. Ela tenta fazer com que o aluno já veja as condições necessárias dele próprio, como ele está posicionado, o que é que ele tem de fazer, o que é que impede, quais são as influências que impedem que ele tenha uma vida intelectual própria, e a partir disso ele possa fazer uma crítica maior do que é a cultura, do que é a vida intelectual na cultura presente. Mas primeiro ele tem que se autoexaminar.
a sua posição na sociedade, como a sociedade vai o influenciando, quais as consequências sociais que ele carrega, para poder, livrando-se disso, ter uma vida intelectual de uma cultura maior e poder, a partir disso, entender o que é essa cultura maior, fazendo um exame da cultura que ele está vivenciando no momento. Ou seja, que ele vai passar a ser um valor cognitivo para ele. Essa é a subdivisão C. Porém, nós vamos ter a subdivisão A mais. O que é essa subdivisão A mais? Já é a subdivisão A da primeira divisão, que é a fenomenologia da consciência, quando o Olavo está trabalhando ali, que ele fala em consciência dispersa e focada, ele está trabalhando sobre experiência do coração, percepção espontânea reflexiva. Aqui, nas aulas 48, 49, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 70, 75, 79 e o final, onde ele desenvolve propriamente o seu ato filosófico ali, que seria, no caso, o final do Consciência da Imortalidade, que o Consciência da Imortalidade, a última aula se dá na aula 79, mas ela ramifica-se até o ponto da prática filosófica do exame do Olavo em metodologia de uma fenomenologia na aula 82 do COF, que é a aula final. Certo? A cada aula que você vai acompanhando, Olavo vai trazendo contradições e tensões e complementariedades para essa terminologia. Por exemplo, quando Olavo está tratando da aula 65 até a aula 75, Olavo usa na aula 65 o sentimento do eu. Veja que ele usava na aula 27 consciência dispersa desfocada. Agora ele vai usar sentimento do eu. Quando chega na aula 70, Olavo vai usar já senso de imortalidade. Veja que ele já chega a uma proximidade maior do consciência de imortalidade. Na aula 75 e 79, ele já usa consciência de imortalidade, porque a aula 79 já é a última aula do curso do próprio livro Consciência de Imortalidade. Mas ela se desenvolve até o ponto em que ela rumina-se e se ramifica no ato filosófico do método, em que Olavo chegou no problema mesmo, fenomenológico, na aula 82, que é o que Olavo usa fechando o arco do eu substancial. Ali, o Olavo chegou no ponto culminante do exame em que ele pôde desenrolar, destrinchar e elaborar um exame consciente sobre aquela problemática de uma fenomenologia, de um fenômeno que se apresentava à sua consciência. E que exigia a presença de todo o seu exame consciente, que passa a ser transmitido aos alunos enquanto uma ferramenta filosófica, do seu ato filosófico. Esse ato filosófico culmina na aula 82. Então, veja como ele percorre a fenomenologia da consciência do curso da consciência da imortalidade que está no COF. Essa é a subdivisão A mais. Porém, nessa divisão que colocamos aqui, ela tem a subdivisão C e a subdivisão A mais. Só que ela vai ter outra subdivisão, a subdivisão D, que é quando o Olavo está tratando do curso do Filosofia da Ciência, que é muito, muito parecido com o curso de Consciência da Imortalidade. Que até defendemos que, na verdade, o curso de Filosofia da Ciência ele é basicamente um curso que é paralelo a essa prática filosófica, desse método de uma fenomenologia da consciência. Porque, embora ela seja uma filosofia da consciência, uma filosofia da ciência, ela traz questões que Olavo teve de se defrontar enquanto um exame, ele teve de desenrolar e destrinchar um critério averiguatório daquilo, que tocava num ponto em que ele examinou uma fenomenologia da consciência. Só que essa subdivisão D, ela traz certas aulas em que Olavo está tratando da lógica, mas já não mais a lógica no sentido de uma fenomenologia da consciência que ele trouxe e criterizou, foi averiguando no desenrolar
da própria investigação do fenômeno da consciência, mas agora já na questão da lógica. Porque na filosofia da consciência, Olavo trata de uma lógica como era tratada num sentido de uma simbologia medieval, e aqui nós temos na aula 55 uma filosofia antiga medieval, que é uma preparatória para isso. Olavo vai tratando dos conceitos elementares de lógica, apreensão, juízo. Tudo isso são aulas preparatórias que Olavo está, no presente momento, vivenciando até o ponto em que ele pratica aquela elaboração, aquele desenrolar daquela experiência, daquela problemática. Então, assim, Olavo vai desenrolando conforme aquilo vai acontecendo diante dele próprio. E a sua consciência examina e elabora uma experiência sobre aquilo conforme aquela questão que se apresenta diante dele permite que naquele momento ele apresente aquele critério, aquela prática sobre aquela problemática. Então, ele faz uma preparação e da preparação ele ramifica a preparação para o curso avulso, que é a própria aula 58, que é quando ele faz a última aula do curso de Filosofia da Ciência. Só que ele só termina essa aula na aula 63, que é a aula onde ele vai falar sobre a lógica, juízo. Na aula 62 ele trata dos antipredicamentos e na aula 63 ele fala do juízo. Ou seja, é o momento em que ele culmina esse desenrolar da experiência do ser diante de uma experiência no ser. Onde ele vai elaborar e desenrolar e criterizar uma prática que vai chegar à questão até aquele ponto. E aquele ponto que ele chegou à questão permite-se transmitir aos alunos enquanto ferramenta compreensiva do ato filosófico do Olavo, pelo qual os próprios alunos agora vão tratar a questão. A questão uma forma muito mais problemática do que a questão inicial que Olavo abriu, digamos assim. Só que existem outras subdivisões nessa segunda divisão, que é a subdivisão B+. Lembre, a subdivisão B, que é aquela subdivisão onde Olavo está fazendo as condições de uma vida intelectual, a mesma proposta do mínimo, que vem para uma subdivisão C, que é o exame autossociológico, onde você vai fazer a mesma proposta do A Nova Era. Aqui nós já chegamos na subdivisão B+, que é aquela subdivisão já acrescida. Olha que interessante, a questão ela começa, se desenrola e se criteriza, se pratica numa experiência que aborda a questão já num parâmetro. O parâmetro aqui se fixa porque o aluno já seja ensinado como chegar naquela questão. Como experimentar diante de si uma questão que se coloca a partir da sua própria experiência consciente no ser. E essa subdivisão B+, já são as aulas 68, 72 e 77, que é quando Olavo vai esclarecer o que é o seminário de filosofia, o que é a vida intelectual na sociedade brasileira e o que é que o aluno, olha só, perante a subdivisão C, já feito o exame do que é que o aluno já é influenciado pela sua sociedade, entendendo como é que ele se posiciona perante isso, saindo disso e podendo olhar numa visão mais ampla de uma vida intelectual, a sociedade presente, ele agora pode entender o que é a sociedade brasileira e considerar, julgar a sociedade brasileira a partir de uma cultura maior. Ou seja, aquela saída da sua cultura existencial, a influência que faz o aluno sair dessa influência permite que ele seja influenciado por culturas mais abrangentes, e essas culturas mais abrangentes valoram a sua cognição de maneira que ele pode julgar novas existências culturais, novas influências culturais. E aí ele faz essa consideração sobre o seminário, sobre a sociedade brasileira, até a aula 77, onde ele chega no Brasil e a atividade intelectual. Já é o aluno acrescido dos instrumentos que o Olavo praticou ao abordar a questão, elaborando-a conscientemente num exame que exigiu a sua vivência, que presentificou aquele problema para ele e que exigiu dele uma experiência de ser, de consciência, que ele enfrente aquela questão
apresentando a consciência dele até o ponto em que aquela questão se desenrola num problema. Esse problema é, então, uma ferramenta para que o aluno possa avançar o estudo. Qual o estudo? As condições necessárias para uma vida intelectual que passa a examinar a si próprio perante a sua influência social. Essa influência social permite que eu saia dela e tenha horizontes de consciência maior. Com esses horizontes de consciência mais amplos, eu posso julgar a influência cultural brasileira e da vida social, cultural presente no momento histórico. Esse é o curso online de filosofia. Essa é a obra filosófica do Olavo, que vai se desenvolvendo perante várias e várias outras subdivisões e que tem toda essa estrutura ao longo das 585 aulas. Então, assim, em suma, Olavo é um filósofo que não é possível ser entendido sem você entender toda essa complexidade que o norteia. Como ele dizia, sem você aprender o pensamento vivo que está por trás dessa filosofia. Sem você pegar a unidade viva da sua prática filosófica. É por isso que o COF não é para qualquer um, é por isso que as obras de Olavo não podem ser lidas a partir de sua crítica cultural sem avançar nos seus níveis mais dialéticos ou lógicos e deles retomar um estudo da sua crítica cultural, tentando achar os princípios fundantes que vão dosando-se naquela questão mais particular ou menos abrangente, certo? Então, Olavo é um filósofo que tem que ser tomado na inteireza de seu filosofar. Esta é a obra de Olavo filosófica. Ele é o conjunto da experiência, da prática filosófica que o próprio Olavo de Carvalho criterizou, metodologizou enquanto ato filosófico. Essa é a metodologia de Olavo. E nós temos que compreendê-la desde ela própria, para poder estudar Olavo de Carvalho, entendendo as suas problemáticas, as suas práticas, as suas epistemologias, os seus conceitos de abordagem, as suas observações, como as suas problemáticas foram trabalhadas e desenvolvidas. Então, não há, meu caro, como entender como você queria perguntar aqui, eu entendo o que você está querendo colocar, mas não há como fazer do Olavo apenas algo sucinto, apenas uma obra, apenas 4 aulas de COF. Para entender a filosofia, a prática filosófica do filosofar de Olavo de Carvalho, a sua metodologia filosófica, nós temos que acompanhar as ferramentas e os instrumentos que ele nos deixou para que possamos fazer o exame desse ato filosófico. E fazendo o exame desse ato filosófico, nós possamos acompanhar e avançar esses tipos de estudo que estão presentes na unidade viva de seu pensamento. Não sei se isso ficou claro, não sei se restam dúvidas, mas o que tentamos colocar aqui é que não há uma obra filosófica de Olavo de Carvalho, no sentido de uma obra pura e pronta, até porque Olavo não entendia desta forma. E o curso online de filosofia, ele é uma estrutura que o filósofo está diante de si, em que se você não percorre toda a ferramenta que Olavo situa para você diante do desenrolar da questão, ou seja, o que você está vivenciando, ele está vivenciando com você, você não vai entender nada daquilo, ele vai fazer o que a imbecilidade coletiva faz. Um mero curso moralista de trazer alguém para uma inteligência que compreenda as forças caóticas que estão presentes, ou de que melhore seu casamento, coisas que Olavo nunca entendeu o curso como tal. O curso online de filosofia é um curso que tenta formar intelectuais, formar filósofos e tentar resgatar a alta cultura brasileira. É isso que é o curso de Olavo, é isso que é a sua máxima obra filosófica. Ok, meus caros? Um grande abraço e qualquer dúvida, estamos sempre aqui à disposição.